Fala, fiel! Hoje o clima é de expectativa nos corredores do Parque São Jorge e o torcedor sente no ar que alguma coisa grande está em construção. O Corinthians vive um momento de movimentação intensa nos bastidores, com conversas, análises e projeções sobre reforços, permanência de jogadores importantes e possibilidades de mercado que podem mudar o rumo da temporada. A verdade é que, mesmo antes de qualquer anúncio oficial, já existe um trabalho interno acontecendo e que mostra que o clube não está parado. A diretoria conversa diariamente, o treinador participa diretamente das escolhas e há um esforço claro para trazer nomes que possam elevar o nível do elenco sem comprometer o planejamento financeiro. É um cuidado que aparece em cada detalhe e gera aquela curiosidade no torcedor, querendo saber o que vai acontecer e qual será o próximo passo. Uma das situações que mais chamam a atenção envolve Memphis Depay. O jogador vive um momento de decisão importante, já podendo assinar um pré-contrato com qualquer equipe, mas sem pressa para definir o futuro. Pessoas próximas ao atleta entendem que uma mudança agora poderia atrapalhar sua preparação e até mesmo sua participação em competições internacionais pela seleção. O atacante voltou a ganhar espaço graças ao que vem fazendo com a camisa do Corinthians, e isso pesa muito. Ele não descarta jogar novamente em um grande clube europeu e alimenta esse sonho. Mas não pretende sair para qualquer proposta. Se for para atuar em equipes menores do continente, a permanência no Brasil, com renovação e continuidade de trabalho, passa a ser considerada. Do lado do clube, a postura é clara. Só permanece se aceitar um acordo com valores mais ajustados ao momento atual. Não existe pressão. Não existe desespero. E a decisão vai depender de equilíbrio entre vontade esportiva e responsabilidade financeira. A torcida observa tudo com expectativa, e a grande pergunta que fica no ar é se o atacante vai decidir ficar ou iniciar um novo ciclo fora. Enquanto isso, outro nome que movimenta o ambiente é Savarino. O jogador demonstra interesse verdadeiro em vestir a camisa do Corinthians, e isso faz diferença. Ele conversa frequentemente com amigos que já estão no clube e recebe boas referências sobre o ambiente, a estrutura e o projeto esportivo. Não há exigências fora da realidade e a ideia de atuar no time empolga o atleta. O Corinthians entende que tecnicamente seria uma peça que agregaria muito pela intensidade e pelo estilo de jogo que encaixa com o que o treinador busca. Porém, ainda existe caminho para percorrer, inclusive porque não basta existir vontade do jogador. É preciso resolver questões burocráticas e de liberação para que qualquer avanço seja possível. O clube não força nada. Apenas observa com calma e projeta cenários. Caso os detalhes sejam superados, existe margem para negociação. Caso contrário, o assunto segue em avaliação, sem promessa, nem euforia exagerada. Paralelo a isso, há a movimentação envolvendo Marcelo Paes, que surge como uma peça estratégica na busca por reforços. O contato inicial serviu para alinhar ideias e entender possibilidades. O Corinthians acredita que ele pode ajudar no mapeamento de nomes acessíveis, especialmente do Nordeste, um mercado que tem crescido muito e revelado atletas de ótimo nível competitivo. Não seria algo limitado a um único clube e sim uma observação mais ampla de jogadores que se destacam e que poderiam ser contratados sem cifras fora da realidade. A intenção é apostar em atletas que tenham margem de evolução, personalidade forte e capacidade de serem decisivos.
O treinador participa do processo e coloca suas preferências, criando uma construção conjunta entre departamento de futebol e comissão técnica. Não existe lista fechada ou prioridade absoluta, mas existe planejamento. Dentro desse contexto, Pochettino aparece como um nome que chama atenção. Não há proposta oficial nem negociação aberta, mas existe interesse técnico. O meio-campista tem qualidades que agradam pelo estilo de jogo, experiência e capacidade de atuar em diferentes funções no meio-campo. É um jogador com rodagem internacional e que, pela idade, ainda entrega intensidade. A avaliação é criteriosa e passa por detalhes que vão além do talento. O clube quer entender como ele se encaixaria fisicamente, taticamente e no ambiente competitivo atual. Enquanto isso, o atleta observa o cenário e sabe que disputar uma divisão inferior não é o que deseja. Se surgir a oportunidade de uma equipe com maior visibilidade, a tendência é de que ele veja a mudança com bons olhos. O Corinthians não trata como prioridade exclusiva, mas mantém o radar ligado e pretende aprofundar a conversa se o cenário evoluir. Além das movimentações de mercado, a integração interna entre categorias continua ganhando força. A proximidade entre a comissão técnica do time profissional e da base cria um ambiente de troca que facilita o desenvolvimento dos jovens que sobem para treinar com o elenco principal. O treinador da equipe sub-20 e o auxiliar do profissional mantêm diálogo constante, alinhando ideias e buscando fazer com que as transições sejam mais naturais. Isso reduz o choque competitivo, evita improvisos necessários de última hora e dá confiança aos garotos que são observados de perto. A intenção é criar uma identidade, um estilo de jogo que sobreviva às trocas de elenco e às oscilações normais de uma temporada longa. Quando o trabalho de base se conecta com o profissional de forma verdadeira, os resultados aparecem não apenas em campo, mas na valorização de atletas formados no clube. O cenário é de construção. Não existe precipitação nem euforia exagerada, mas há movimento e planejamento. O Corinthians tenta equilibrar necessidade e prudência, entendendo que reforços pontuais podem fazer diferença sem desorganizar nada. Tudo passa por análise, diálogo e tomada de decisão consciente. Em alguns casos, os nomes vão avançar. Em outros, podem ser descartados. O importante é que existe rumo, existe critério e existe um alinhamento claro entre quem planeja e quem executa. O torcedor sente isso pelo clima, pela forma como as informações aparecem e pela postura do clube nos bastidores. E à medida que essas conversas evoluírem, novos capítulos vão se desenhando. O clima dentro do Corinthians segue marcado por decisões importantes e por aquela sensação de que cada movimento precisa ser calculado com precisão. A diretoria sabe que qualquer escolha precipitada pode custar caro lá na frente e, por isso, as conversas acontecem de maneira constante, envolvendo comissão técnica, análise de mercado e acompanhamento de oportunidades. O pensamento é simples: reforçar onde realmente precisa, sem empilhar nomes apenas para agradar a opinião pública, e sim trazer peças que façam sentido dentro de um projeto esportivo. O clube tenta virar a chave, saindo de contratações por impulso para escolhas mais racionais, com avaliação técnica, física e financeira. Esse cuidado é o que deve orientar a próxima janela, independentemente de nomes ou especulações externas. O caso de Memphis Depay ainda gera debates e questionamentos. Ele vive um momento delicado de carreira, tentando equilibrar ambição esportiva e bom senso profissional.
A permanência depende tanto da vontade do jogador de permanecer no Brasil, quanto da disposição de aceitar um contrato mais enxuto. O Corinthians, por sua vez, não se coloca de joelhos para segurar ninguém. Existe respeito. Existe reconhecimento pela importância dele dentro de campo, mas não existe movimento desesperado. Se houver acordo, será dentro de um limite pensado e responsável. Caso contrário, o clube seguirá seu caminho buscando reposição. A verdade é que hoje, ninguém dentro do Parque São Jorge pode afirmar com 100% de certeza qual será o desfecho. O que existe é uma espera pela postura final do atleta e pela avaliação do que a Copa pode representar para ele em termos de vitrine. Enquanto isso, Savarino surge como uma alternativa real. Ele demonstra vontade. Já fez contato mais de uma vez e conhece pessoas dentro do elenco. Essa confiança pessoal acaba pesando. Porque quando um jogador quer estar em um clube, a adaptação costuma fluir mais rápido e o ambiente fica mais leve. O Corinthians sabe que o estilo dele pode encaixar bem no que o treinador busca. Velocidade pelos lados, intensidade sem a bola e capacidade de decidir jogos em transições rápidas. O grande ponto que ainda trava qualquer evolução é o cenário burocrático. Não adianta apenas o atleta querer e o Corinthians gostar. Existe uma situação a ser resolvida antes de qualquer movimento definitivo. Por isso, o clube monitora, conversa, mas não assume compromisso público antes da hora. Caso o cenário libere o caminho, o nome pode avançar e se tornar prioridade. No meio de tanta movimentação, o trabalho de Marcelo Paes ganha espaço nos bastidores. Ele não chega como uma figura decorativa, e sim como alguém que pode abrir portas em mercados menos explorados pelo Corinthians nos últimos anos. O futebol do Nordeste tem apresentado jogadores competitivos, com fome de oportunidade e que chegam por valores mais acessíveis. O objetivo é encontrar perfis que possam entregar competitividade imediata, mas que também tenham margem de crescimento. Não é apenas contratar por contratar, e sim buscar atletas que possam brigar por posição e mudar o nível do time. É uma construção que envolve paciência, estudo e observação. Nada acontece de um dia para o outro. Pochettino é um dos nomes sobre a mesa, mas não o único. A situação dele está sendo tratada com calma. O Corinthians quer ouvir mais, entender detalhes que apenas quem conviveu de perto pode trazer. O histórico físico, o comportamento no dia a dia, a facilidade de adaptação tática. Todos esses detalhes são avaliados. Existe admiração técnica, mas ainda não existe pressa. Ele é visto como alguém que poderia entregar repertório ao meio-campo, aumentando as opções de variação durante os jogos. No entanto, antes de qualquer avanço, será necessário entender como ele se encaixa dentro da realidade financeira do clube e se o atleta realmente está disposto a abraçar o projeto. Por enquanto, tudo é conversa inicial, observação e análise. Se evoluir, será com convicção. Paralelamente ao mercado, o Corinthians fortalece um ponto que pode render frutos de maneira constante: a integração entre base e profissional. A troca de informações aumenta, as conversas entre comissões se tornam mais frequentes e a filosofia de jogo começa a ganhar unidade. Quando o treinador da base entende o que o treinador do profissional exige, os jovens já sobem preparados para executar funções com mais clareza. Isso evita improvisos, acelera a adaptação e faz com que o clube aproveite melhor seus talentos internos. Esse processo é fundamental para que a formação de jogadores deixe de ser apenas um acaso e se torne uma construção contínua.
É algo que precisa de tempo e paciência, mas é assim que surgem grandes elencos e grandes histórias. A missão do Corinthians agora é equilibrar ambição e planejamento. O torcedor quer reforços, quer competitividade, quer ver o time brigando por títulos. A diretoria quer o mesmo, mas sabe que prometer antes de ter garantias seria irresponsável. Por isso, a comunicação é mais contida, as decisões são discutidas e cada passo é calculado. Quem chegar será por convicção, não por pressão. Quem sair será por necessidade, não por impulsividade. O mercado segue aberto, as conversas continuam e o clube sabe que ainda tem capítulos para construir nas próximas semanas. O importante é que existe rumo e intenção de reconstrução. A movimentação interna também passa por um ajuste de mentalidade. O Corinthians entende que não adianta buscar nomes de impacto se o ambiente não estiver alinhado. Por isso, dirigentes e comissão técnica tentam criar uma rotina de decisões coletivas, onde cada contratação passe por filtro técnico, físico e de comportamento. A ideia é reduzir riscos e evitar erros de planejamento que custaram caro em outras temporadas. A chegada de novos executivos e a influência de profissionais com experiência em mercados diferentes ajudam a ampliar o olhar e trazer alternativas que nem sempre aparecem nas listas mais óbvias. É um processo de reconstrução que exige convicção e principalmente paciência. O treinador sabe que precisa de peças, mas também entende que não é possível montar um time competitivo só com nomes de impacto. Ele quer atletas funcionais que cumpram função tática e entendam o jogo coletivo. Há uma cobrança por intensidade e por jogadores que consigam manter o ritmo durante toda a temporada. Esse perfil começa a guiar as conversas e influencia diretamente nas indicações analisadas. Jogadores que apenas carregam currículo, mas não entregam mais dentro de campo, deixam de ser prioridade. O Corinthians quer elenco competitivo, não elenco de vitrine. E isso passa por buscar atletas que realmente encaixem na ideia de jogo proposta, sem desviar do planejamento. Enquanto decisões são tomadas nos bastidores, o elenco atual segue trabalhando e entendendo que o momento pede foco total. Quem está no clube sabe que cada treino conta, que cada oportunidade pode ser a última antes da diretoria concretizar novas chegadas. A temporada será longa, com desafios importantes pela frente e a margem para erro diminui a cada semana. O Corinthians vive uma fase de reestruturação, mas tenta fazer isso sem perder competitividade. O torcedor observa, cobra, espera e sonha. E dentro do clube, a sensação é de que algo está sendo construído, mesmo que os resultados ainda não estejam totalmente visíveis. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O Corinthians parece estar prestes a dar mais um passo ousado no mercado da bola. Nos bastidores, fontes próximas ao clube confirmam que as conversas para a contratação de John Arias, atacante colombiano, que vem se destacando na América do Sul, avançaram de forma significativa. Embora nada tenha sido oficializado, os indícios de um acerto são cada vez mais fortes. E o assunto já domina conversas internas e redes sociais. Segundo relatos, o empresário do jogador e membros da diretoria corintiana estariam em negociações intensas, discutindo valores, formas de pagamento e até cláusulas especiais que poderiam incluir bônus por desempenho e metas individuais. O clima é de expectativa, mas também de cautela. Qualquer deslize pode comprometer a conclusão do negócio, e fontes garantem que a direção está atenta a cada detalhe.
A possível chegada de Arias ao Corinthians acende um debate sobre o impacto que ele poderia ter no time. Conhecido por sua velocidade, habilidade em dribles curtos e capacidade de criar jogadas de perigo, o atacante colombiano é visto como uma peça que poderia transformar o setor ofensivo, trazendo mais dinamismo e alternativas táticas ao treinador. Internamente, torcedores e membros da comissão técnica já especulam sobre como ele se encaixaria no esquema atual, e há quem defenda que sua presença poderia abrir espaço para outros jogadores se desenvolverem. Nos corredores do clube, o assunto gera ainda mais calor por causa da pressa em fechar o negócio. Fontes indicam que há uma disputa silenciosa com outros clubes interessados, o que faz com que a diretoria corintiana queira acelerar o processo sem perder cautela. A expectativa é de que qualquer anúncio oficial aconteça apenas quando todas as partes estiverem completamente alinhadas, mas a movimentação intensa nos bastidores indica que a negociação está em fase avançada. Enquanto isso, a torcida acompanha atentamente cada sinal, cada postagem e cada rumor, sonhando com a possibilidade de ver John Arias vestindo a camisa alvinegra. Até que o acerto seja oficial, o clima é de especulação, entusiasmo e, claro, aquela ponta de ansiedade que sempre acompanha os bastidores do futebol. A chegada de Arias poderia representar mais do que um reforço. Seria a confirmação de que o Corinthians continua atento às oportunidades e disposto a buscar talento fora do Brasil para reforçar suas ambições. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!